Já quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também para especial para o pré-adolescente, mais uma aula que nós estudaremos a lição de número 3, que tem por tema, tem por título A Terra Criada por Deus. Um tema bastante interessante. Já quero agradecer primeiramente ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo por essa rica oportunidade que Deus ele me concede de estar ensinando, falando da sua poderosa palavra, porque o nosso Deus, ele é o motivo do nosso viver, do nosso respirar, porque sem ele nada somos e nada seremos. O tema dessa lição é bastante interessante, bastante importante para os pré-adolescentes, que é a criação, que é a terra criada por Deus, a criação da terra, a criação do universo, a criação do globo terrestre, do globo terra. E tem tópico bastante interessante que a terra sendo criada por Deus, nós iremos estudar a respeito de Gênesis, o início, que será lido, que será falado do capítulo 1 em diante, que é a respeito da criação da terra. E quando Deus decidiu criar o céu e a terra, ele planejou tudo com perfeição, pelo seu poder, executou toda a sua obra de criação em apenas 6 dias. Sabemos, povo de Deus, pré-adolescente, que o mundo ele foi criado por Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que seu poder é ilimitado. Sabemos que o mundo foi criado em 6 dias. Em 6 dias Deus criou o mundo. Mas qual foi os dias, qual foi a obra que Deus fez em cada dia? É isso que nós iremos abordar nesse dia, nessa hora, nesse momento. E como seria, meus amados, que a terra não tivesse as árvores, que a terra fosse escura, que a terra fosse sem vida? Porque em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, relata sobre a criação de Deus, que no princípio, no início de tudo, criou Deus os céus e a terra. No princípio de todas as coisas, Deus criou primeiramente o céu e a terra. Mas o que é criar? Criar, ele é formar. Criar, ele é inventar, é imaginar, ele é findar, ele é fundar a terra. Deus criou com amor e com carinho o planeta Terra. Sabemos que no princípio criou Deus o céu e a terra. Porém, como diz a lição número 3, que a cada dia uma nova invenção. A cada dia Deus inventou algo extraordinário e impressionante. Mas, irmão, Deus já existia antes de criar o planeta Terra, sim, sem sombra de dúvida. Porque o nosso Deus, ele é infinitamente, o nosso Deus, ele é imortal. O nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Como está escrito, que em Salmo 90, versículo 2, que está escrito que antes que fosse formado os montes, antes que fosse criado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus, ele é eterno. Deus, ele não muda. Deus, ele é soberano. Deus, ele é imutável. Já que o ensino é para pré-adolescente, quero explicar de uma forma que eles possam entender
possa compreender a lição. O mundo foi criado em 6 dias. O primeiro dia, Deus fez a luz. No primeiro dia, Deus fez a luz. Quando Deus criou o céu e a terra, está escrito que a terra estava sem forma e estava vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Havia trevas, havia escuridão. Quando Deus fez o mundo, só havia céu e só havia água e nada mais. Só havia escuridão e nada mais. Então Deus disse, no primeiro dia, haja a luz, e houve luz. No primeiro dia, Deus fez a luz para separar das trevas para a luz. Então Deus chamou a luz de dia, e Deus chamou as trevas de noite. É por isso que há dia e noite, noite e dia, para ver separação entre as trevas. Porque devemos ser luz. Porque quem é treva é treva. Quem é luz é luz. Porque as trevas e a luz não podem se unir. As trevas e a luz, povo de Deus, não podem se juntar de maneira nenhuma. Ela não se junta. Então, onde as trevas, onde há escuridão, precisa de luz. Precisa de um resplendor. E nós, antes de aceitar a Jesus Cristo, nós vivia em treva, vivia em escuridão. Mas a luz que brota em nós, nos deu luz e felicidade. No primeiro dia, Deus fez a luz. E Deus disse que era bom. Então, esse foi o primeiro dia. Deus fez a luz. Haja luz. No segundo dia, Deus fez a separação das águas. Deus dividiu as águas em duas. As águas na terra e a água no céu, pelo incrível que pareça. É tão de tal que o planeta Terra é coberto por mais água do que terra. Porque no princípio só havia água, só havia oceano, só havia escuridão. Então Deus separou água na terra e água no céu, nas nuvens. É por isso que quando chove, a água cai de cima. É água em cima e água embaixo. Quando Deus mandou o dilúvio, foi tão de tal que a água de baixo aumentaram e a água de cima desceu. E aconteceu o dilúvio. Então, o segundo dia, Deus fez a separação das águas. No terceiro dia, é por isso que eu disse que esse tema ele é importante, esse tema ele é interessante e lindo de se estudá-lo. No terceiro dia da criação de Deus, cada dia foi uma criação. No terceiro dia, Deus disse, nosso Deus, irmão, ele é soberano. Nosso Deus, ele é lindo. A sua bondade é eterna, é maravilhosa. É tão de tal que o nosso Deus é tão poderoso que em Salmos 90, e o versículo 4, está escrito que 1000 anos para Deus é como um dia. 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, Deus não teve dificuldade em criar o planeta Terra. Deus não teve dificuldade, porque para Deus tudo é possível. No terceiro dia, o Deus Pai, Deus amoroso, disse, a água que está na terra se junte num só lugar. Ou seja, a água que havia na terra, que só havia água, Deus disse, junte num só lugar. A água se juntou em um só lugar. Então Deus disse, apareça a porção seca. Nosso Deus
ele é demais. O nosso Deus, ele é lindo, ele é extraordinário, ele é impressionante. Ninguém consegue entender o poder extraordinário de Deus, as maravilhas, as coisas brilhantes que Deus fez no mundo. Apareceu, diz, haja a terra seca. Então a terra seca, a água se juntou no seu lugar e levantou a terra seca. Então Deus chamou a terra seca, a porção seca de terra. E Deus chamou as águas que se juntaram em um só lugar de mares. Terra e mares. Sabemos que as águas do mar são grandiosas. Sabemos que a terra, sendo criada por Deus, para cumprir o propósito do Senhor. E o interessante, povo de Deus, que as águas do mar, ele tem o seu limite, até onde chegar. Ele não enche. É tão de tal que o rei Salomão, o homem mais sábio, ele disse que todo os ribeiros, Salomão disse que todo os ribeiros, todos os rios, ele acaba no mar. E o mar, ele não enche. E o mar, ele não transborda. Por quê? Porque Deus mantém ele daquela forma. Deus é que controla todas as coisas. Deus ainda está no domínio de todas as coisas, irmão. Deus não perde o controle. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão pela qual Deus fez acontecer no mundo. Terceiro dia, Deus fez isso. As águas se juntaram, pareceram a porção seca. No quarto dia, Deus, havendo feito a luz, havendo feito a separação das águas, havendo feito a porção seca se ergueu, Deus chamou de terra e fez todas as árvores para dar os seus frutos. Deus criou tudo. A porção seca se apareceu e Deus disse, haja árvores que dê fruto. Então a árvore surgiram com o poder de Deus. No quarto dia, Deus criou o sol, o luminar maior para governar o dia. E fez a lua para iluminar, para governar a noite. E ele fez as estrelas. Deus fez o sol, o governante maior para governar o dia. E Deus fez a lua para governar a noite. E Deus também fez as estrelas. As estrelas, elas são incontáveis. Ninguém consegue contar as estrelas. Saber a quantidade exata, ninguém consegue contá-las. E o impressionante é que está escrito que Deus chama cada uma pelo seu nome. Deus chama cada uma estrela pelo seu nome. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando, povo de Deus. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus poderoso em obra. Então Deus fez no quarto dia o sol, Deus fez a lua e Deus fez as estrelas. Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Deus com o propósito de fazendo a terra,
criada por Deus. No quinto dia, o nosso Deus poderoso, nosso Deus fiel, maravilhoso, no quinto dia, Deus fez os monstros marinhos. Os monstros marinhos, os animais marinhos que habitam no mar. Deus fez todos eles. E disse: mares, que haja monstros marinhos, que haja animais marinhos. E todos foram feitos. Deus teve dificuldade? Não. Porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus, Ele é extraordinariamente poderoso. E Deus não teve nenhuma dificuldade em fazer essas obras, essas criação extraordinária. Deus, Ele fez que os mares produzissem os monstros marinhos. Então Ele fez com que a terra produzisse, criasse os animais. Todos os animais foi feito da terra. A terra criou por intermédio de Deus, com a autoridade e com o poder de Deus. Aleluia. Então, esse tema, como eu falei antes, é bastante interessante, sobre a criação de todas as coisas. Não é à toa que Deus fez todas essas obras impressionantes para que os seres humanos, para que todos os seres humanos pudessem viver de uma forma agradável. Deus fazendo os mares produzir os animais. No sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres. E depois criou o homem, Adão. E das obras que não havia, como ele então foi criar a mulher, a Eva, para lhe acompanhar e a iniciar a humanidade. Só para relembrar que no primeiro, Deus fez a luz. No primeiro dia, Deus fez a luz. No segundo dia, Deus fez a separação das águas. No terceiro dia, Deus fez que o mar se juntasse num só lugar. No quarto dia, Deus fez o sol, Deus fez a lua e Deus fez as estrelas. No quinto dia, Deus fez que os mares produzissem os monstros, os animais marinhos, e que a terra produzisse os animais, produzisse toda a espécie de animais. A terra produziu o leão, a terra ela produziu o elefante, a girafa, produziu tudo, até mesmo as aves do céu. A terra, pelo intermédio de Deus, o produziu. Agora, no sexto dia, Deus fez todos os animais. E no sexto dia, para encerrar a criação de Deus, Deus fez o homem. A sua imagem e a sua semelhança, Deus o criou. Mas o interessante, povo de Deus, é que o homem foi feito pelas mãos de Deus. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus criou o homem do pó da terra.
O interessante é que ele não fez da terra, ele fez do pó que há na terra. Sabe quando o carro passa e levanta aquela poeira? Sabe quando dá um vento forte e aquela poeira ela sobe da terra? Aquela poeira sobe. Deus fez Adão. Deus fez o primeiro homem do pó da terra. Mas por que Deus fez Adão do pó da terra? Para que o homem não venha se engrandecer, para que o homem não venha se exaltar, para que o homem venha perceber, no momento que o ser humano venha se exaltar. É por isso que Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma explicação pela qual acontece na minha e na sua vida. Deus fez do pó para que no momento que o homem venha se exaltar, se gloriar, ele venha entender que ele veio do pó da terra. O pó é algo insignificante. Para que o homem venha, no momento que ele venha ser egoísta, ele venha entender que nada é. O ser humano veio do pó da terra, pelo intermédio do poder de Deus. Deus podia muito bem ter feito o homem de ouro. Deus podia muito bem ter feito o homem de prata, de ferro, de bronze. Mas não. Deus poderia, sem sombra de dúvida. Com certeza, Deus poderia ter feito o homem de ouro, de prata, de pedra preciosa, mas não. Ele fez do pó da terra. E muito, sendo feito do pó da terra, algo insignificante, mesmo assim ele se gloria. Mesmo assim ele quer ser algo que não deve, algo que não é. Então Deus fez o homem do pó da terra, para que o homem venha entender que nada é, senão terra e pó. Então Deus fez o homem no sexto dia, a sua imagem e a sua semelhança. E no sétimo dia, Deus descansou da sua obra. Tudo aquilo que Deus fez até o sexto dia, no sétimo dia, Deus descansou. E Deus abençoou o sétimo dia. Mas, meus irmãos, Deus, ele se cansa. Deus, ele se cansa. Deus, ele não se cansa. Deus, ele não é como os seres humanos. Os seres humanos, ele se enfada, ele se cansa, mas Deus não. Dessa forma, essa forma que a Bíblia relata que Deus, ele se cansou, é porque Deus encerrou a sua obra. Deus acabou a sua obra e pronto. É isso. Porque Deus, ele é um ser imortal. Deus, ele não se cansa. Deus, ele não dorme. Deus, ele é um ser eterno. Ele é um ser infinito. É por isso que a Bíblia vai nos relatar sobre a grandeza de Deus. Deus não teve nenhuma dificuldade em ter criado a Terra, em ter criado o planeta Terra. Esse planeta que nós vivemos, que nós, seres humanos, habitamos, Deus não teve nenhuma dificuldade em ter criado a Terra. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele é infinito.
O poder de Deus ele é extraordinário. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, vai nos relatar a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor, a grandeza do Deus Pai. No livro de Isaías diz que toda a nação, é aí que nós vamos ver o poder extraordinário de Deus, a grandeza do Senhor. Diz que toda a nação é para Deus como um pingo de água que cai em um balde. Toda nação é como um pingo de água que cai em um balde. O que é um pingo de água caído de um balde? Não é nada. É algo insignificante. É por isso que Deus ele é soberano. Deus ele é todo poderoso. E igual a ele não há e nunca existirá Deus maior do que o nosso Deus que nós adoramos e glorificamos. Diz mais que Deus está sentado no globo terra. Que as nações para o Senhor, para Deus, são como gafanhoto, são como nada. E o interessante que diz que toda nação para Deus são menos do que nada. Ou seja, Deus tem esse planeta, a terra que Deus criou em 6 dias. Deus tem esse planeta na palma das suas mãos. Deus tem ele na palma da sua mão. Ou seja, Deus criou tudo para que o ser humano, para que o homem Adão, ele habitasse no planeta, para que ele venha governar toda a criação que Deus fez. O homem, a imagem e semelhança de Deus. E muitas pessoas, entre aspas, não sabem que Adão foi ele quem colocou o nome em todos os animais. Deus deu a Adão a autoridade. Deus deu a Adão o domínio para governar tudo, para governar os animais, para governar as aves, para governar tudo. Adão era governador. Então Deus deu a ordem a ele para colocar o nome em todos os animais. Todos os animais que habitam hoje, todas as aves, todas as serpentes, toda a criação, foi o homem Adão quem colocou o nome em toda a criação, em todos os animais, em todas as aves, Adão colocou o nome, em todas elas. Então Deus acabou a sua obra, encerrando na criação de Adão, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, como está na lição que Deus criando tudo, o lado oscilar para Adão, o mundo perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, que tudo que Deus faz é bom, é agradável. Em cada dia que Deus fez uma criação, Deus disse que era bom. Deus fez a luz, é bom a luz, para fazer a separação entre as trevas. Tem que haver divisão e não se ajuntar. Deus fez a divisão das águas, disse, é bom a divisão das águas, ou seja, tudo foi perfeito, tudo foi bem elaborado, tudo foi bem inventado, criado, formado e fundado com toda a sabedoria de Deus. O lar perfeito, criando um mundo para que Adão viesse habitar. Nós devemos ser gratos a Deus. Muitas vezes nós somos ingratos ao Senhor, porque tudo que Deus faz para nós, tudo que Deus quer para a humanidade é o melhor, é algo de bom, mas nós, muitas das vezes, somos ingratos
perante Deus. Devemos ser mais gratos ao Senhor, ao Criador do céu e da terra. Então, a lição aborda isso, que devemos ser gratos a Deus, devemos reconhecer a criação de Deus, o amor e a soberania e o poder do Senhor. Então, que eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me concede. Que Deus também abençoe o seu povo, a sua igreja. Que Deus também abençoe a cada pré-adolescente e a família de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, lhe proteja a cada um, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.